Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, que alegria mais uma vez podemos entrar na sua casa pela nossa querida TV Mundo Maior, o programa ABC do Espiritismo, programa apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. Queridos amigos, nós queríamos agradecer a sua audiência e agradecer também as mensagens que temos recebido, mensagens carinhosas, de estímulo. Isso é muito gratificante para todos nós. Não é mesmo, André Luiz? Sem dúvida, é uma alegria muito grande. Esse programa já está há mais de 6 anos no ar, em que semanalmente é levada uma mensagem à luz do Espiritismo, originalmente pela TV Mundo Maior e agora pela TV Mundo Maior e também pela TV A Caminho da Luz, a qual eu convido a todos que estão nos acompanhando. Já está disponível no YouTube da TV A Caminho da Luz o estudo que eu e o nosso querido Sérgio efetuamos do livro Obreiros da Vida Eterna. Quem quiser estudar conosco, youtube.com/TV A Caminho da Luz, e se inscreva no canal, habilite as notificações, venha fazer parte deste projeto que tem ajudado tantos corações, tantas almas. André, o que nós vamos estar estudando hoje? Hoje nós veremos o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10º, Bem-aventurados os misericordiosos. Veremos o item 7 e o item 8, o sacrifício mais agradável a Deus. O primeiro item é uma passagem bíblica e o segundo um comentário de Allan Kardec. Portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com o teu irmão e depois virá fazer a tua oferta. Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Logicamente, as parábolas que Jesus legou para todos nós era a parábola para os momentos e dias atuais. Lógico que isso, durante muitos séculos, ficou sem ser compreendido pelo homem, não é? Principalmente por um homem endurecido, o coração, aonde sempre viveu naquilo que nós chamamos olho por olho, dente por dente. É uma lei da antiguidade que está inserida no Velho Testamento e que até hoje nós temos uma dificuldade muito grande para perdoar. Então Jesus diz, não adianta nós oferecermos uma oferenda a Deus se nós ainda não aprendemos a conviver com os nossos semelhantes. É um desafio, é um convite, como muitos que Jesus lançou há mais de 2000 anos. Então o título de Kardec já é sugestivo. O sacrifício mais agradável a Deus é o de nos reconciliarmos. Não adianta eu edificar uma atividade bonita para os outros e esquecer de edificar uma atividade bonita dentro da minha casa, dentro do meu lar, dentro do meu trabalho, com as pessoas próximas à minha pessoa. Aqui ele está nos dizendo para procurarmos recompor. Vimos no item passado a importância do perdoar, a importância de reconciliarmos com aqueles que temos dilemas, debates, problemas. E aqui Jesus, através do Evangelho de Mateus, nos ensina a focarmos o que desejamos espiritualmente, o que queremos almejar nesta existência, o que estamos à busca, quais são os nossos sonhos, quais são as nossas necessidades. E a partir daí, nós vamos naturalmente correndo atrás deste propósito. E o item 8 é um comentário de Kardec sobre o item lido há pouco. Quando Jesus disse, vai te reconciliar primeiro com o teu irmão e depois virás fazer a tua oferta, ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o dos próprios ressentimentos, que antes de pedir perdão ao Senhor, é preciso que se perdoe aos outros, e que se algum mal se tiver feito contra o irmão, é necessário tê-lo reparado. Somente assim a oferta será agradável, porque é proveniente de um coração puro de qualquer mau pensamento. Ele materializa esse preceito.
porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais e era necessário conformar com as suas palavras aos costumes do povo. O cristão não oferece prendas materiais, pois que o espiritualizou o sacrifício, mas o preceito não tem menos força para ele. Oferecendo sua alma a Deus, deve apresentá-la purificada. Ao entrar no templo do Senhor, deve deixar lá fora todo o sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que ensina Jesus por essas palavras: deixai ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com o teu irmão, se queres ser agradável a Deus. Kardec, para mim, é um dos espíritos que melhor comentou o Evangelho de Jesus. Todo o Evangelho segundo o Espiritismo, nós aprendemos muito com os comentários dos bons espíritos, nas instruções dos espíritos. Mas eu gosto muito também de realçar a importância dos comentários de Allan Kardec em torno dos ensinos de Jesus. Ele falava de Jesus com tamanha profundidade e nós realçamos muito aquele Kardec que era cientista, aquele Kardec que era escritor, aquele Kardec que era pedagogo, e esquecemos de realçar também que Allan Kardec, ele falava de Jesus com propriedade, ele falava de Jesus com particularidade, com maestria, pegando o enfoque que muitas vezes nós, leitores e apaixonados pela vida de Jesus, deixamos passar desapercebido. É interessante também, André, nós notarmos, para quem não está familiarizado com o Evangelho segundo o Espiritismo, do Pentateuco, ou seja, das 5 obras básicas, ele é o terceiro livro. Esse livro foi dividido em 28 partes, por isso ele tem 28 capítulos. Cada capítulo é dividido em 2 partes. A primeira parte geralmente é algumas mensagens do Evangelho de Jesus, dos 4 evangelistas, e depois nós percebemos que tem a colocação de Allan Kardec. E depois a segunda parte de cada capítulo é instruções dos espíritos, aonde então Kardec vai buscar de todas aquelas milhares de mensagens que o mundo espiritual mandou e enviou naquela época através dos médiuns do mundo todo, principalmente da Europa. Ele selecionou essas mensagens para que essas mensagens pudessem então complementar toda esta obra. Então o que o André está dizendo é algo muito sério, porque realmente a definição, a autenticidade que Kardec consegue nos seus comentários fazer do Evangelho é algo maravilhoso. E nesse tema específico, que é mais agradável a Deus, Deus não está preocupado com as grandes obras, com as grandes literaturas, com os grandes feitos através das palavras. O que o mundo hoje precisa são das ações. É de conseguirmos viver numa sociedade imperfeita, nós somos imperfeitos, mas sem levarmos a nossa imperfeição perturbando o ambiente que vivemos. É conseguirmos pegar o Evangelho, mesmo ainda tão distante da nossa realidade moral, espiritual e intelectual, mas perguntarmos, mediante este contexto, eu estou agradando a Deus? Eu estou agradando a minha consciência com a mensagem que o Espiritismo me traz e com a minha vivência no dia a dia? Hoje estamos percebendo que, frente à pandemia que surgiu de um modo tão estranho, por assim dizermos, e hoje já está no mundo todo, nós temos que repensar muita coisa, porque hoje a vida ela está passando tão rápida e pessoas que estão perdendo familiares não estão tendo a oportunidade sequer de dar um adeus, e nós estamos percebendo que amanhã seremos nós. E daqui a pouco nós estaremos diante do outro lado
com uma vida, uma oportunidade. E eu me recordo do livro que eu e o nosso querido Sérgio estamos estudando, para ir ao ar no ano que vem, pela TV A Caminho da Luz, o livro Libertação, e de repente teve um julgamento no abismo, na cidade dirigida por Gregório. E uma das pessoas disse assim, mas olha, eu estou aqui conversando com um seletor, eu estou aqui junto de pessoas que eu não sou compatível. Aí a pessoa falou, mas você fez do seu corpo ele enfermo. Você aposentou cedo, dizendo que ele era problemático, você pegou o seu tempo na ociosidade, você escravizou a sua mente no negativismo. E quando nós fomos estudando e lendo aquele texto, nós fomos traduzindo para a nossa realidade, porque às vezes nós nos fazemos a semelhança desse personagem. É verdade, André. Além disso, nós muitas vezes somos responsáveis pelas nossas atitudes, e as nossas atitudes é uma consequência do nosso pensamento. Ninguém tem uma atitude sem ter pensado. Tem muita gente que diz assim, é porque eu falei isso porque eu não pensei. Não é verdade, não existe isso. É verdade que você pode não ter controle naquilo que você diz. Aí é uma outra história. Mas se você não tem controle, é porque você não tem disciplina. Se você não tem disciplina, você tem que começar a trabalhar um pouco com o nosso pensamento, com a nossa forma pensamento. Então nós percebemos que Kardec vem trazer para nós, nesse momento de transição planetária, a ideia que o mundo está se transformando. Aquela ideia de um planeta onde a vingança, aonde o ódio, aonde a raiva, tudo isso não vai mais comportar nesse planeta. Então veja, André, que coisa interessante, o quanto nós vamos ter que fazer para nos melhorar. Então nós vamos aqui encerrando nosso primeiro bloco do programa ABC do Espiritismo, pela nossa querida TV Mundo Maior. É um pequeno intervalo de um café e já retornaremos. Queridos amigos, que alegria, tá vendo? Eu não disse que era rápido. Diga de passagem, o intervalo é tão rápido quanto tem sido a nossa vida, não é? Você já percebeu como esse ano passou tão rápido? E como tem passado rápido todos os anos, não é verdade? Queridos amigos, estamos aqui pela nossa TV Mundo Maior, o programa ABC do Espiritismo, sempre apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. O que nós estamos estudando desde o primeiro bloco? Nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, vimos o item 7 e 8 do capítulo 10º, o título do item, o sacrifício mais agradável a Deus, e agora veremos o item 9 e o 10, o argueiro e a trave no olho. O item 9 é uma passagem bíblica e o item 10 é um comentário do codificador. Item 9. Por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão, e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão, deixa-me tirar do teu olho o argueiro, quando tens no teu uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verá como hás de tirar o argueiro do olho de teu irmão. Mateus, capítulo 7, versículo 3 a 5. O argueiro, na verdade, é um cisco. Uma trave já é, logicamente, um pedaço um pouco maior. É um cisco bem maior. Então Jesus faz uma comparação mostrando para todos nós que às vezes eu vejo uma coisa pequena no outro e não sou capaz de identificar as grandes coisas que acontecem comigo no campo da condição do homem velho, seja pelo meu orgulho, pelo meu egoísmo, pela minha vaidade. Veja, eu acho que você que está nos ouvindo vai concordar comigo. Como é fácil nós repararmos os defeitos dos outros, mas como é difícil nós repararmos os nossos defeitos. E o pior, quando nós percebemos que alguém fala alguma coisa dos nossos defeitos, há uma característica do nosso orgulho de nos deixar
bravo, de nos deixar chateado. Isso porque ainda nós não aprendemos a domar esse homem velho que está dentro de nós. Pela Rádio Boa Nova, nós temos o programa Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. Ele vai ao ar aos domingos, às 6h30 da manhã, e às segundas-feiras ele vai para o canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. Estamos estudando na sequência o livro Lindos Casos de Chico Xavier, do professor Ramiro Gama. Os primeiros programas, o nosso querido Sérgio contou um pouquinho as suas experiências com o célebre mineiro de Pedro Leopoldo, e depois nós começamos a estudar na sequência o livro do professor Ramiro Gama. E há um que, quando eu estava lendo a mensagem, o nosso querido Sérgio estava comentando, me veio em minha mente. Uma das histórias, todas lá são muito bonitas, mas esta me tocou muito. Conta que havia uma ponte em Pedro Leopoldo e estava andando o ébrio e o cego. E o cego caiu da ponte e ficou entre a vida e a morte. E aí era uma cidade, Pedro Leopoldo, uma cidade pequena, não sabiam, aquele cego não tinha familiar nenhum naquela cidade. E agora? Aí foram até Chico Xavier. É um homem muito bom, faz muita caridade, ajuda muita gente, vamos até ele. O Chico não tinha como colocar aquele cego dentro da casa. O Chico era de uma família numerosa, de uma família pobre, de uma família que o dinheiro era muito contado. Eles ajuntaram e conseguiram alugar um quartinho para colocar esse cego. Só que o Chico, ele só podia ficar com o cego à noite, quando ele saía do trabalho. De dia ele trabalhava, naturalmente não podia ficar com o cego. E ele colocou num jornal semanal que tinha em Pedro Leopoldo, um jornal gratuito com os dizeres daquela semana, e lá ele perguntou se havia alguém com possibilidade de ajudar. Não apareceu nenhum católico, nenhum espírita, nenhum protestante, não apareceu ninguém. Passado quase uma semana, bateu na casa do Chico 2 irmãs. E essas irmãs disseram: Chico, nós vimos na semana passada o noticiário que você falava que precisava de acompanhantes para cuidar do cego durante o dia. Ah, minhas irmãs, entrem aqui, vamos conversar. Mas Chico, tem um problema, nós somos garotas de programa. Não tem algum problema para o senhor? Não, vocês ficam aqui de dia e eu venho à noite. Então, o Chico dormia com o doente, chegava na parte da manhã, eles faziam a prece. O Chico doente e as 2 irmãs. Aí o Chico ia sair para trabalhar. Quando voltava no final do dia, faziam a prece e aquelas companheiras iam trabalhar. Quando já estava chegando na casa de 1 mês, 30 dias, o cego já estava prestes a retornar para a sua cidade natal para os cuidados de sua família. E na última prece, quando eles foram fazer, aquelas 2 irmãs disseram assim: ah, Chico, essa mensagem, essas preces, esta evocação de Deus, de Jesus, fez com que eu e a minha irmã repensássemos muito sobre a vida. E agora nós estamos saindo daqui, nós vamos para a rodoviária, nós estamos indo para Belo Horizonte. Eu vou estudar enfermagem e a minha irmã vai trabalhar numa tecelagem. Então nós vemos que às vezes estamos tão preocupados em mudar o outro com a palavra, que o Chico mudou essas 2 personagens sem censurar, sem criticar, sem fazer piada da profissão, do modo que elas se sustentavam. Então eu lembrei muito desta passagem de Jesus, desta passagem do Chico, porque casa perfeitamente com os ensinos de Jesus. A doutrina espírita, eu tenho muito hábito de dizer que ela não é a doutrina do nós, como sempre conjugamos dentro da conjugação verbal. Ela é na primeira pessoa. A doutrina espírita vem trazer para nós um convite para repensar na primeira pessoa, eu. Eu é que tenho que me encontrar no Evangelho, naquilo que eu preciso fazer para me melhorar. Não adianta que eu ficar tentando ver os defeitos do André, os problemas do André. Eu tenho que olhar os meus defeitos, os meus vícios, os meus problemas, para que eu possa tentar trabalhar. Então essa passagem de Jesus é uma passagem que 2000 anos se passaram e até hoje nós continuamos aqueles mesmos personagens de sempre.
maledicentes, fofoqueiros, ficamos olhando para a vida do outro e esquecemos que é hora, conhecendo o Evangelho, como o André nos colocou essa história magnífica de Francisco Cândido Xavier, que nós sejamos essas duas irmãs que se transformaram pela oração, pelo trabalho do bem. Primeiro, a prece, que o Chico fazia com elas toda vez que saía da casa e toda vez que chegava a casa. Segundo, a prece fez com que cada uma delas repensasse a sua vida. Será que ganhar dinheiro vendendo o corpo é importante? Será que ganhar dinheiro lesando o próximo é importante? Será que ganhar dinheiro enganando os outros é importante? Então o Evangelho vem trazer na questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrito a lei de Deus, e os Espíritos respondem na consciência. Então nós, conforme vamos lendo o Evangelho, nós vamos percebendo que o Evangelho é para nós. E toda vez que nós cometemos alguma coisa equivocada, nós temos, como eu digo sempre, como se fosse um martelinho em cima da cabeça. E esse martelo é acionado e nós começamos a questionar a nós mesmos. E essa frase que o nosso querido Sérgio acabou de dizer também está nas obras de André Luiz, quando ele fala que o Espiritismo não é a religião, não é a doutrina, nem do vós, nem do nós, e sim do eu. E nós vamos aproveitar esses minutos finais que restam do programa para homenagearmos Allan Kardec. Esse é o primeiro programa que nós temos ABC do Espiritismo em outubro, sendo que no dia 3 de outubro Allan Kardec comemora-se o seu aniversário. Então é o nosso codificador, é o nosso professor, é o nosso modelo também, apesar de que no Livro dos Espíritos está que modelo é Jesus, nós também temos em Kardec um modelo de inteligência, de moralidade, de familiar, uma pessoa muito correta, muito digna, e não poderíamos passar batido esta data tão importante para nós os espíritas. É verdade, 3 de outubro de 1804, numa pequenina cidade da França chamada Lyon, nascia Hippolyte Léon Denisard Rivail, conhecido 50 anos depois com o nome pseudônimo de Allan Kardec, quando ele foi assinar o Livro dos Espíritos. Então nós percebemos, André, que essa homenagem justa a Allan Kardec é uma homenagem singela, porque Kardec, nós hoje ficamos imaginando, se na época de Chico Xavier já era difícil ser espírita, imagine codificar o espiritismo. Imagine trazer todo esse material que Allan Kardec trouxe para nós, para analisarmos a terceira revelação dentro daquilo que Jesus propôs para a humanidade. Sem dúvida, o trabalho de Allan Kardec é fantástico. Nós temos muitos bons companheiros trabalhando neste momento para resgatar o legado de Kardec. Muitas informações estão vindo nesses últimos meses, corroborando com muitas coisas que o Chico já dizia na intimidade para os amigos, que estão em alguns livros biográficos em torno da vida de Chico Xavier. Allan Kardec trabalhou nos últimos 15 anos de sua existência incansavelmente pela doutrina que hoje abraçamos, que hoje trabalhamos, que hoje divulgamos, que hoje tanto amamos. Foi um arauto do bom senso, do equilíbrio, era uma pessoa que não fugia de um debate sadio, de um debate de ideias, tinha a arte de ensinar, a arte de escrever. Ele, sem dúvida, na sua época, junto com outros personagens ilustres, marcaram o seio da Terra, marcaram o seio da humanidade. E se hoje estamos aqui, se hoje estamos diante de uma emissora espírita, se hoje nós temos o número de adeptos do espiritismo mundo afora, é graças ao trabalho eminentemente do nosso codificador,
Allan Kardec. É verdade. Nós aqui então deixamos a nossa saudação a esse irmão que deixou um legado tão grande para a humanidade, em nome de Jesus. E hoje escolhemos o livro No Vulcão dos Preconceitos para divulgar um pouquinho o trabalho da TV A Caminho da Luz e do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Psicografado pelo amigo Arnaldo Costeira, ditado pelo espírito de Fernando Pessoa. Ao adquirir este livro, você está ajudando diretamente ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Adquira pela loja virtual loja-acaminhodaluz.com.br. Nós vamos então encerrando o programa ABC do Espiritismo, pela nossa querida TV Mundo Maior. Esse programa sempre apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Velar. Queríamos agradecer a sua audiência. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o próximo programa. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.